Prezados irmãos, estamos chegando praticamente na metade do tempo do Advento. Esta segunda semana do Advento, que nos propõe ainda uma reflexão a respeito desta realidade da vinda do Senhor. Desse Senhor que vem para inaugurar um novo céu e uma nova terra, que se dá justamente por graça de Deus, pela ação do próprio Deus. Por isso vejam, nesse segundo domingo do Advento, a liturgia nos propõe a conversão como um elemento indispensável, necessário para acolher o Messias que vem, para acolher aquele que vem para nos salvar. A conversão, o seu sentido, a etimologia da palavra conversão, vem do grego, da palavra metanoia. E esta palavra metanoia significa mudança de comportamento, transformação da mentalidade. Ou seja, a conversão que Deus pede de nós é justamente a mudança da nossa mentalidade para acolher aquele que vem ao nosso encontro. Para que não acolhamos alguém a partir dos nossos critérios, das nossas ideias, mas que possamos acolher de fato aquele que é, aquele que vem. E para que ele vem? Para nos trazer a salvação. Por isso, acolher a salvação significa mudar também a nossa mentalidade, a nossa conduta, para acolher de fato o projeto de um novo céu, de uma nova terra que Deus tem para cada um de nós. Deus sempre está disposto a oferecer a todos este mundo novo, esta vida nova, renovada. Deus está sempre disposto a oferecer a salvação ao homem. Ele sempre esteve disposto a isso, desde o princípio. Mas é necessário da nossa parte aceitar, reformar, restaurar, transformar o nosso coração e a nossa mentalidade para abrir-nos aos valores de Deus. Por isso essa é a conversão mais difícil. A conversão mais difícil, meus irmãos, é essa: mudar a mentalidade. Porque quando a gente muda a mentalidade, consequentemente mudam as ações, a conduta, a maneira de proceder, a maneira de agir, e consequentemente muda toda uma realidade em que nós vivemos, né? Existe um autor, que não me vem à memória agora, um livro muito famoso, mas fugiu totalmente o nome do autor, que diz: o mundo ou a vida tem a cor que você pinta, né? E o autor vai tentar mostrar que na verdade não existe um mundo de certa forma já estabelecido, né? E nós é que temos que de certa forma nos moldar a partir deste mundo. Não, o mundo tem a cor que você pinta, né? Se você pinta um mundo de preto, o mundo é preto, o mundo é escuro, tudo é escuro, tudo é, né? Se você coloca então no mundo, na realidade em que você vive, uma realidade, uma condição, tudo parece que converge para isso, né? Portanto, o mundo novo, o novo céu e a nova terra, que nos falam hoje também as leituras, é uma nova realidade, trazida por Deus, mas acolhida pelo homem. Trazida por Deus, que veio e que transformou a nossa vida, que transformou a realidade do nosso mundo, pois nós estávamos condenados à morte, e agora fomos conduzidos para a vida eterna. Mas vejam, essa realidade pela qual o Senhor veio e conquistou e trouxe para nós, só se concretizará se nós também nos abrirmos a Ele. Celebramos há poucos dias, na última sexta-feira, dia santo de guarda,
celebramos a Imaculada Conceição de Maria, e celebrávamos justamente aquela que fora predestinada por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. Por isso ela foi predestinada, ou seja, destinada para Deus, e por isso ela foi preservada de todo o pecado, ainda no ventre materno, foi concebida sem o pecado, porque Deus já havia preparado para ela um destino. Deus havia, de certa forma, pensado para Maria um projeto, que na verdade era o projeto para a humanidade inteira, que era a salvação de todo o gênero humano, mas foi necessário encontrar nela uma disposição total de dizer sim ao projeto de Deus. Então vejam, meus irmãos, para que esse projeto de Deus pudesse se cumprir, foi necessário encontrar em Maria a generosidade do sim, a generosidade da disposição em fazer a vontade de Deus, mudando a sua vida, mudando totalmente aquilo que ela tinha como que pré-concebido para ela. Maria tinha um plano certamente pessoal, como todos nós temos, um plano, um projeto pré-estabelecido, mas ela também fez a vontade de Deus quando ela se converte para Deus. Converter não é só, de certa forma, mudar de algo ruim para algo bom, mas converter também é esse exercício diário de se voltar para Deus e procurar descobrir qual é a sua vontade realmente para a nossa vida. Porque quando a gente faz só a nossa vontade, sobretudo quando essa nossa vontade é influenciada pelo desejo, pela paixão momentânea, quando a nossa vontade é muitas vezes influenciada pelos nossos interesses pura e simplesmente, nós acabamos nos tornando ainda mais infelizes, porque quem segue somente a sua vontade não é capaz de olhar ao redor, não é capaz de perceber a amplitude da realidade da própria vida. Por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida à conversão, a mudar a mentalidade, para poder acolher de fato a salvação que Deus quer trazer para todos nós, para que Deus possa transformar verdadeiramente a cada um de nós. Por isso vejam as leituras de hoje. A primeira leitura, o profeta Isaías anuncia aos exilados, aqueles que tinham voltado do exílio, ele anuncia a fidelidade de Deus, que Deus consolou o seu povo, que Deus veio ao encontro do seu povo, que Deus quer conduzir o seu povo, que Deus quer conduzir o povo à terra da liberdade, da paz, da felicidade. E o povo, por sua vez, ao povo, por sua vez, é pedido também para abandonar os hábitos do passado. Vejam, Deus quer inaugurar uma nova vida para aquele povo do exílio. Deus quis restaurar aquele povo, Deus quis tirá-los da terra, da opressão, da fome, do sofrimento. Deus quis tirá-los daquela condição social em que eles viviam, trágica. Mas não basta só isso. Deus não é só alguém que vem para trazer benefícios terrenos. Deus não é alguém que vem apenas para trazer uma ação social para as pessoas. Mas Deus é alguém que quer trazer a salvação para o homem. Deus quer salvar o homem, Deus quer conduzir o homem a uma vida plena, uma vida feliz, uma eternidade. E por isso foi necessário que aquele povo, depois de ter saído do exílio, foi necessário que aquele povo se convertesse nas atitudes, na conduta, na mentalidade, deixasse de ser tão egoísta quanto eram, deixarem de ser tão comodistas, tão autossuficientes, e confrontar-se então com as suas atitudes diante das atitudes agora que Deus lhes propõe. Vejam só a conversão aqui, a transformação da mentalidade. Senão não adianta nada. Não adianta ter sido tirado do exílio,
não adianta ter se livrado das garras do exílio, das garras do faraó, do sofrimento, da opressão. Não adianta ser tirado de uma realidade, mas ir para outra do mesmo jeito, continuar do mesmo jeito. Está fadado ao fracasso do mesmo modo. Não adianta, meus irmãos, a gente não mudar diante dos erros que a gente comete. Às vezes a gente procura a confissão como se ela fosse simplesmente uma mágica. A gente vai lá, conta o pecado, o padre apaga o pecado e pronto. Não, a gente precisa ter a disposição de mudar aquilo. A gente tem que se transformar. A gente não pode continuar nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, pois senão nós teremos o mesmo destino, teremos as mesmas consequências. Portanto, é preciso conversão sincera, transformação sincera, mudança de mentalidade, a mentalidade para mudar a atitude, e aí sim irmos nos aperfeiçoando. Não que a gente vá se livrar totalmente do pecado muitas vezes, mas vai deixar algum de lado. Talvez adquira outros novos que não tínhamos, mas certamente vamos diminuir a quantidade, a frequência naquele pecado. Isso já é um caminho, Nós não podemos ficar no erro e não buscarmos superar os erros, buscando a verdadeira transformação. Por isso no Evangelho, João Batista prega também um caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida, de mentalidade, para acolher o Messias. Senão, não haveriam de reconhecer o Messias, como muitos não reconheceram. Muitos não reconheceram o Messias. Por quê? Porque não se deixaram mudar aqui, João Batista dizia: olha, é preciso mudar a mentalidade, senão o Messias virá e vocês não vão reconhecê-lo. Porque a mentalidade, a ideologia que eles tinham sobre o Messias era totalmente contrária àquela pela qual o Messias veio ao mundo. Eles queriam um líder político, eles queriam alguém que pudesse, um líder social, eles queriam alguém que pudesse restaurar Israel politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. Jesus não é um líder social. Mas muitos tinham essa mentalidade, muitos têm até hoje, muitos pregam o Evangelho até hoje, mais voltados para uma realidade social do que para uma realidade espiritual, uma realidade muito mais elevada. E aquele povo então que estava voltado para essa mentalidade, não reconheceu o Messias, porque como pode o chefe, o superior, como pode um líder nascer de uma forma tão humilde, tão simples, tão pobrezinho, como pode o Todo-Poderoso, o Messias, ser alguém tão comum, tão próximo, porque na verdade o Messias assumiu em tudo a condição humana, justamente para elevar essa condição a uma realidade divina, e não simplesmente uma realidade humana. E é por isso que muitos não o reconheceram no primeiro momento, outros reconheceram depois, outros até hoje ainda não o reconhecem. Outros até hoje ainda não conseguem acolher esse Cristo que vem para trazer uma libertação plena, espiritual, da vida, para a vida eterna. Ainda buscam o Messias como alguém que pode transformar apenas a sua realidade ali em que eles vivem. Um Deus que apenas vem para trazer uma vida melhor aqui, agora. Não, a grande conversão, meus irmãos, é mudar essa nossa mentalidade. Deus veio para nos trazer a salvação, e é a salvação que precisa ser acolhida por nós, e acolhendo a salvação que vem de Deus,
certamente nós vamos mudar, sim, atitudes nas quais esse novo céu e essa nova terra já se concretizará agora, no hoje da nossa vida, no hoje da nossa existência. Peçamos então, nesta segunda semana do Advento, a graça da conversão e procuremos viver nesta semana, nas pequenas atitudes, esta conversão, mudando a nossa mentalidade, mudando determinados comportamentos, às vezes até coisas pequenas, mas é necessário mudar alguma coisa. Vamos tentar fazer esse esforço nessa semana, mudar algo concretamente em nós, deixarmos de lado aquilo que muitas vezes nos impede de enxergar e de perceber essa vida nova que Jesus nos trouxe e nos traz sempre. Assim seja. Amém.